conversar um pouquinho sobre algo que todos desejam ser, fazer e ter: o sucesso. Sucesso é algo subjetivo. Pode ser rápido como um meteoro, inesperado, surpreendente, ou exigir muita paciência, persistência. Pode ser tardio. Muitas pessoas só recebem o reconhecimento na forma de homenagens póstumas. Por que esta série? Muitos desejam mudanças, mas ficam aprisionados em suas gaiolas do conformismo, do perfeccionismo, até empreendem uma jornada em busca de melhorias, mas no primeiro desafio desejam retornar para a sua zona de conforto. Sucesso exige a consciência de que a tal zona de conforto, afinal, não é tão confortável assim, mas existe o medo do desconhecido. A série será desenvolvida no formato ser, fazer e ter, e tem o objetivo de ser uma fonte de inspiração para você, fazer com que você desafie os seus limites e ter a sua história de sucesso para contar. E quem abre esta série é um super-herói de apenas 33 anos, australiano, de ascendência sérvia. Ele é surfista, skatista, na sua fase escolar foi baterista, percussionista, maestro. Obteve 2 diplomas acadêmicos e tudo bem, só que o Nicholas James Viljecic, o nosso Nick, ele nasceu sem braços e sem pernas. E para contar a história do Nick, ninguém melhor do que o Nick. Este livro aqui que eu tenho em mãos, Uma Vida Sem Limites, Inspiração para uma Vida Absurdamente Boa. É um exemplar, uma edição de 2014. O livro foi publicado em 2010. E são 245 páginas e tem muito pano para manga. Uma história de superação, uma autobiografia encorajadora, em que o Nick já traz aqui na capa de fundo uma mensagem: acredito do fundo do coração que a minha vida não tem limites. Quero que você sinta a mesma coisa em relação à sua vida, quaisquer que sejam seus problemas. Agora que iniciamos a nossa jornada juntos, por favor, reserve alguns minutos para pensar nas limitações que você mesmo impôs à sua vida ou que permitiu que outras pessoas impusessem. Pense em como seria se você se visse livre dessas limitações. Como seria a sua vida se tudo fosse possível? E veja aqui na orelha de fundo uma sinopse com uma mensagem muito forte. Por muito tempo me perguntei se haveria no mundo alguém como eu e se haveria outro propósito para a minha vida além de dor e humilhação. Me corrijam se eu estiver errada, mas me parece que a história do Nick é assim uma via crucis, porque o rapaz ele foi rejeitado desde o seu nascimento. A sua mãe era enfermeira e foi um susto, não estavam preparados. O pai desmaiou quando viu o menino nascer sem braço e quando o médico comunicou que não havia nem braços nem pernas, foi um impacto muito forte para toda a família. Pensaram em doação. Os avós se ofereceram para criar o Nick e toda a sua vida e da sua família é uma história forte, uma história muito inspiradora. O Nick, o livro traz aqui ilustrações
Nick palestrante, mesmo sem poder usar as mãos para dar ênfase ao seu discurso, ele tornou-se um palestrante motivacional internacional. Ele aqui surfando com aquela menina do Havaí, uma que um tubarão-tigre arrancou o braço. Olha a alegria dele surfando. Então o Nick, ele é um fenômeno muito querido onde chega. E é interessante, ele conta aqui no iniciozinho do livro uma história de uma garotinha, uma história de empatia. Uma garotinha de apenas 2 anos que ela desejou abraçar o Nick. E o que ela fez? Ela jogou os bracinhos para trás e aproximou-se dele e encostou a cabeça em seu peito. Ou seja, ela quis abraçar o Nick da forma como o Nick era, sem braços. Um abraço sem braços. Uma coisa de empatia de uma criança de 2 anos de idade. E o que mais me marcou aqui, uma história lá no final do livro, a história da Esther, uma moça lá na Indonésia, e ela veio do lixão e conseguiu um emprego no restaurante, onde o Nick estava justamente indo fazer uma refeição após uma palestra, acompanhado de reverendos. E ao chegar neste restaurante, a moça falava e chorava e ele não entendia. E quando foi traduzido, o Nick soube que ela havia desistido do suicídio após ouvir um DVD pirata. E o Nick, ele não se importava de forma alguma dos seus DVDs serem vendidos de forma pirata. Ao contrário, ele se emociona e pensa que isso está cumprindo com um propósito divino. O pilar espiritual é assim muito forte na história do Nick e é o que faz ele transformar aquilo que para muitas pessoas seria um beco sem saída. Para o Nick é uma oportunidade de vencer esses limites. Um espírito de criança, brincalhão, alguém que pensa assim, você está sem amigos? Seja você um amigo autorresponsável por sua própria felicidade, ao invés de culpar os outros. Capaz de compaixão, aí já entra o fazer do Nick. Ele foi capaz de se colocar no lugar da mãe. Quando a mãe o rejeitou, ele foi capaz de ser compreensivo. Ele pensou, o que eu faria no lugar dela? Também seria capaz de rejeitar. Então é de uma alta capacidade de compaixão, de se colocar no lugar do outro, de uma questão de reenquadramento. Aos 17 anos, o Nick fundou uma organização chamada Vida Sem Membros. Ele viaja pelo mundo fazendo palestras motivacionais. Ele faz do seu fardo uma bênção. É capaz de rir de si mesmo. É capaz de palestrar sem poder usar as mãos. Ele desenvolveu um método próprio, com muita expressividade no olhar. O Nick mudou o foco. Quanto mais ele se concentrava em suas dificuldades, quanto mais ele sentia autopiedade, pior ele ficava. Então ele passou a se concentrar naquilo que era possível dele controlar, nas suas possibilidades, consciente de que ele sempre poderia dar alguma coisa e de que ele era capaz de levar alívio para o sofrimento de outras pessoas. Ele vivia como se não houvesse limites e ele criou a regra do ridículo. A regra do ridículo número 1 é estar disposto a passar por cima dos céticos, de gente que só sabe duvidar e dizer não.
Dê a si mesmo um voto de confiança e se arrisque a dar um salto no escuro, movido pela fé, para viver os seus sonhos. A regra ridícula número 2 é se divertir absurdamente. Reserve tempo para curtir a vida e seus entes queridos. Ria, ame e se divirta muito para que outras pessoas dividam com você a sua alegria. Se acha que a vida é séria, imagine a morte. Nesta vida abençoada, seja tão sério quanto precise ser, mas também aproveite as oportunidades e seja o mais brincalhão possível. Então ele traz aqui, na página 220, tem muitas outras regras. Minhas regras ridículas. Sonde o terreno, fique com o que você já conhece, de olho no relógio, ouça uma segunda opinião, prepare-se para consequências imprevistas e diversão absurda. Loucura boa. Ele é o criador das regras ridículas que determinam que todo ser vivo do planeta deve se comprometer a fazer algo ridículo, pelo menos uma vez por dia. Seja por se arriscar a parecer ridículo, por perseguir um sonho ou simplesmente por se divertir à beça. Imperfeição é beleza, loucura é genialidade e é melhor ser ridículo do que ser absolutamente chato. Se não estiver disposto a correr alguns riscos ou a ser chamado de louco por aqueles que colocarem em xeque a sua genialidade, então é provável que jamais conquiste tudo aquilo que sonha em conquistar. E o brincalhão Nick incentiva você a brincar. Ande a cavalo, dê um tempo da vida adulta. Use ao máximo cada segundo. De vez em quando relaxe e faça alguma coisa só por diversão. É viver na convergência da esperança e da possibilidade. Se divertir absurdamente, desafiar as expectativas e exceder os limites. O negócio é curtir a viagem, apreciar as bênçãos e sempre fazer de tudo, não apenas para viver, mas para curtir a vida ao máximo. E ele cita aqui o Dr. Stuart Brown, psiquiatra e fundador do National Institute for Play, Instituto Nacional para Brincadeiras, que diz que somos programados para brincar e que negligenciar esses impulsos brincalhões pode ser tão perigoso quanto não dormir. Ele estudou condenados no corredor da morte e assassinos seriais e constatou que quase todos eles tiveram uma infância com ausência de padrões de brincadeiras. Ele afirma que o contrário de diversão não é trabalho, e sim depressão, e que a diversão pode ser muito bem ser considerada uma ferramenta de sobrevivência. Ele ensina as pessoas a viverem como se não tivessem limites. Está tendo um dia ruim? Faça o dia de alguém feliz. O Nick ensina as pessoas a encararem os seus defeitos como pontos e encararem as suas adversidades superando-as. Se você não consegue um milagre, torne-se um. E o Nick, quando criança, ele costumava orar e pedir a Deus que amanhecesse com braços e pernas. E ele chorava durante muito tempo quando ele conta que sofreu um bullying, mas ele enfrentou
Ele não era não havia uma natureza violenta no Nick, mas ele foi capaz de se defender de uma forma bastante corajosa. Então, no quesito ter, o Nick diz ter uma vida absurdamente boa. É alguém com muita capacidade de altruísmo, de dedicação e amor ao próximo. E ele traz umas dicas aqui na página 26 de desapego. Pode ser que seu relacionamento amoroso não esteja dando certo. Talvez as contas estejam se acumulando e você se afunde em dívidas. Não deixe sua vida em estado de suspensão e não se permita dar importância excessiva à injustiça das dores passadas. Em vez disso, procure maneiras de seguir em frente. Talvez haja um emprego melhor à sua espera, um trabalho mais estimulante e mais bem remunerado. Talvez seu relacionamento esteja mesmo precisando de uma boa sacudida, ou quem sabe encontre alguém melhor para você. E talvez seus problemas financeiros o inspirem a encontrar novas e criativas maneiras de economizar dinheiro e prosperar. Nem sempre podemos controlar o que acontece conosco. Meu conselho é: saiba que tudo acontece por uma razão, e que no fim das contas tudo sempre resulta em algo bom. Eu diria que o Nick ele tem muita coragem. Ele diz que toda pessoa tem sempre uma contribuição a dar. E no capítulo 2 ele traz aqui um título: Sem braços, sem pernas, sem limites. O que é a esperança? É onde começam os sonhos. É a voz do seu propósito que fala com você e renova a confiança de que aquilo que lhe acontece não está dentro de você. Não pode controlar o que acontece, mas pode dominar sua reação ao que acontece. Confie em Deus, mantenha a esperança no coração e mesmo quando encarar os piores momentos, faça tudo o que puder a fim de se preparar para o melhor. Acredite no melhor. Todos queremos nos encaixar, mas às vezes nós nos sentimos como estrangeiros, forasteiros. Para mim, isso me lembrou aquela história do patinho feio. Você deve exigir o direito de se livrar de qualquer tipo de categorização ou limite que outras pessoas queiram lhe impor. Desafiar qualquer tentativa de imposição, de restrições que o impeça de explorar e desenvolver seus talentos. Atitude que cura. Ao invés de dizer: jamais vou superar isto, não aguento mais, esta é a pior coisa da minha vida, nunca mais vou arrumar outro emprego. Você diz, no positivo: isto também vai passar. Cheguei até aqui, dias melhores virão. Alguns dias são mais difíceis que outros. Uma porta se fechou, mas outras se abrirão. Quando se sentir vitimizado ou tomado de autopiedade, ajuste sua atitude para o modo de empatia. Estenda a mão para alguma pessoa necessitada, vá trabalhar como voluntário em algum abrigo, atue como guia ou monitor. Use sua raiva, seu luto e sua tristeza para ajudá-lo a entender melhor as outras pessoas e aliviar a dor delas. Veja só, quando você se apega a velhas mágoas e feridas, dá poder e controle às pessoas que o machucaram. Mas quando os perdoa, corta os laços com elas. Elas já não podem mais atazaná-lo. E não pense que ao perdoar essas pessoas,
você está fazendo um favor a elas. É um favor a si mesmo. Se livrar da raiva, do ressentimento. Eu gosto de mim e eu quero me libertar. Desfrute do que o perdão pode fazer por você. Você se alivia do seu fardo e só assim poderá sair em busca dos seus sonhos, sem ter de carregar a bagagem do passado. Como manter a esperança em meio ao sofrimento? E o Nick traz aqui uma resposta. Se seu sofrimento é um fardo, tente aliviar a dor de outra pessoa e lhe dê esperança. Anime-a e ofereça alento, de modo que ela se sinta reconfortada no consolo de saber que não está sozinha em seu padecimento. Ofereça compaixão quando precisar de compaixão. Seja amigo quando precisar de amizade. Dê esperança quando mais necessitar dela. No mundo de hoje, embora tenhamos plena consciência do vazio espiritual, resultado da posse de bens materiais, ainda assim precisamos de lembretes de que a realização e a satisfação nada têm a ver com a conquista de bens materiais. É claro que na busca por satisfação, as pessoas tentam as mais estranhas opções. Bebem caixas de cerveja, usam drogas para esquecer a realidade, modificam seu corpo para se aproximar o máximo possível de algum padrão de beleza arbitrário. Algumas trabalham a vida inteira para chegar ao auge do sucesso e depois são impiedosamente arrancadas de lá, em um piscar de olhos. Mas aquelas mais sensíveis sabem que não existe atalho fácil para a felicidade duradoura. Se apostar todas as suas fichas em prazeres temporários, vai encontrar apenas satisfação fugaz. A velha história daquele ditado: o que é bom dura pouco. A essência da vida não é ter, mas ser. Você pode se cercar de tudo aquilo que o dinheiro pode comprar e mesmo assim se sentir um ser humano completamente infeliz. Conheço pessoas de corpo perfeito que não conheceram metade da felicidade que experimentei. Em minhas jornadas, vi mais alegria nas favelas de Mumbai e em orfanatos da África do que em condomínios fechados e gigantescas mansões que valem milhões de dólares. Por que isso acontece? Você vai encontrar a alegria quando colocar em prática seus talentos e paixões a pleno vapor. E ele fala também do medo. O medo pode impedir você de realizar os seus sonhos. Você não pode levar uma vida plena que expresse suas bênçãos se o medo controlar as suas decisões. O medo é capaz de refreá-lo e impedir que você seja a pessoa que quer ser. Mas ele é apenas um estado de ânimo, uma disposição de espírito, não é algo real. Muita gente é massacrada pelo medo do fracasso, de cometer erros, de compromisso e até medo do sucesso. Nascemos com dois temores, herdados ou instintivos: o medo de barulhos altos e de sermos derrubados. Ele decidiu na escola que não ia esperar até criar coragem. Ele agiu de maneira corajosa e, ao agir de maneira corajosa, passou a ser corajoso. Ele fala dos medos "e se", entre aspas. E se eu fracassar? E se eu não for bom o bastante? E se rirem de mim? E se eu for recusado? E se eu não souber lidar com o meu sucesso? E se?
E ele aponta as soluções para vencer esse medo. Recorrer ao arquivo da sua memória de experiências de vida em que você perseverou e superou obstáculos. Você formar um arquivo, caia 7 vezes e levante-se 8. É um processo de tentativa e erro. Quem é bem-sucedido consegue dar a volta por cima depois de ter cometido erros estúpidos, porque vê os próprios fracassos como experiências temporárias e de aprendizado. Todas as pessoas bem-sucedidas que conheço já fizeram besteiras e enfiaram os pés pelas mãos em algum momento. Muitas vezes, elas dizem que seus erros foram fundamentais para seu sucesso. Quando erraram, elas não desistiram. Ao contrário, reconheceram seus problemas, trabalharam com afinco redobrado e buscaram soluções mais criativas. Quando fracassavam 5 vezes, tentavam de novo, com 5 vezes mais vontade. Se não consegue superar suas derrotas, talvez seja porque as tenha personalizado. Perder não faz de você um perdedor. Um grande jogador de beisebol, às vezes, erra uma tacada e nem por isso vai para o banco de reservas, desde que você continue no jogo e gingando no ar o seu bastão. Ainda pode ser um tremendo batedor. Se não está disposto a fazer o trabalho que é preciso, então seu problema não é perder, seu problema é você. Para alcançar o sucesso, você deve se sentir digno dele e então assumir a responsabilidade de fazer o sucesso acontecer. E ele continua aqui na página 37. Se ainda procura seu caminho na vida, saiba que é normal sentir um pouco de frustração. Trata-se de uma maratona, não uma corrida de curta distância a toda velocidade. Seu anseio de encontrar um sentido é sinal de que está crescendo, indo além dos limites e desenvolvendo seus talentos. De vez em quando, é saudável parar e olhar para o lugar em que está e se perguntar se suas ações e prioridades estão a serviço de um propósito mais elevado. Ele diz assim na página 39: estava e estou determinado a dar a minha contribuição e você também deve acreditar no seu poder de fazer o mesmo. A vida sem propósito não tem esperança. A vida sem esperança não tem fé. Se encontrar uma maneira de contribuir com o outro, vai encontrar sentido e propósito na existência. E a esperança e a fé virão logo atrás, naturalmente, e o acompanharão em seu futuro. E o livro traz uma mensagem de esperança. A esperança gera oportunidades que jamais teria previsto. Acaba por atrair pessoas solícitas e generosas. Portas se abrem. Os caminhos são desbravados. Lembre-se, ação gera reação. Quando se sentir tentado a abandonar seus sonhos, obrigue-se a continuar e a insistir neles mais um dia, mais uma semana, mais um mês, mais um ano. Você ficará impressionado com o que acontece quando se recusa a desistir. Existe poder na perseverança. Ele fala de determinação. Ele estava determinado a fazer tudo o que pudesse, sem esperar que outras pessoas encontrassem meios de melhorar a vida dele. Ele fala de assumir a responsabilidade por sua felicidade e sucesso.
Quanto mais você se empenha, mais oportunidades cria. Só conhece a derrota quem se recusa a tentar de novo. Você deve estar aberto à possibilidade de que a desvantagem de hoje pode ser a vantagem de amanhã. Ele vai fazer com que as coisas ruins se transformem em coisas boas. Ele fala aqui de espiritualidade, de me apegar às promessas de Deus, independentemente do que veja na superfície das coisas. Sei que Deus é bom. Se Ele permite que algo ruim aconteça, posso até não entender, mas posso confiar em sua bondade. E Ele ensina a monitorar os seus pensamentos. E o Nick sugere autoavaliação para descobrir o seu caminho na vida. Na página 34, veja, há uma verdade maravilhosa que é crucial na vida. Acho extraordinário que as escolas não ensinem isso. A verdade essencial é a seguinte: cada um de nós tem um dom, um talento, uma habilidade, uma aptidão que nos dá prazer e nos cativa. E o caminho para a felicidade muitas vezes está nesse dom. Se você ainda procura qual é a sua aptidão, se ainda imagina qual é o seu lugar e o que o deixa realizado, sugiro que faça uma autoavaliação. Sente-se com papel e caneta ou diante do computador e elabore uma lista das suas atividades favoritas. Quais são as coisas que mais despertam seu interesse e mais o atraem? O que gosta de fazer a ponto de perder a noção de tempo e espaço e mesmo assim jamais se cansa? Agora, o que as outras pessoas veem em você? Elas elogiam seu talento para a organização ou suas habilidades analíticas? Se ainda não tem certeza do que os outros admiram em você, pergunte a seus familiares e amigos. E tem mais ensinamento aqui. Ame a pessoa perfeitamente imperfeita que você é. Em vez de concentrar as atenções em suas imperfeições, fracassos e erros, concentre-se nas suas bênçãos e na contribuição que pode dar. Seja um talento, um conhecimento, sabedoria, criatividade, trabalho duro ou uma alma caridosa. Não precisa viver segundo as expectativas de ninguém. Você mesmo pode definir sua própria versão de perfeição. Deixe sua luz interior brilhar. A psicanalista e escritora Elizabeth Ross disse que as pessoas são como vitrais. Elas brilham e reluzem quando bate o sol, mas quando cai a escuridão, a sua verdadeira beleza só é revelada se houver uma luz vinda de dentro. Para viver sem limites e principalmente para sobreviver à escuridão da depressão, do vício em drogas, do alcoolismo e outros percalços, você deve acender essa luz interior. Deve acreditar na própria beleza e valor como alguém capaz de fazer a diferença, alguém que importa. Encontrar seu propósito é o primeiro passo importante para viver uma vida sem limites. Manter a esperança no futuro e a fé nas possibilidades, mesmo em períodos difíceis, é o que vai mantê-lo em movimento, seguindo em frente, na direção desse objetivo. Mas para ser plenamente realizado, você deve saber de coração que é digno de sucesso e felicidade. Deve se amar, assim como Deus ama aqueles que têm fé.
E falando mais um pouco de autoaceitação e amor próprio, o Nick diz que você deve se amar como um reflexo do amor divino. Muitos adolescentes e adultos dão à vida um sentido superficial quando encampam os extremos do narcisismo e da autoindulgência. Isso se deve em grande parte ao culto à beleza e às celebridades, alardeado por reality shows e certos filmes, vídeos e programas de rádio e televisão. Para quem consome esses programas, é fácil esquecer que a vida tem um significado mais profundo e um propósito mais elevado do que apenas ter boa aparência, viver em meio ao luxo e arrumar namorados. Não é de se admirar que haja mais celebridades em clínicas de reabilitação do que em igrejas. Muitas delas cultuam os falsos deuses da vaidade, do orgulho e da luxúria. Precisamos ter determinada aparência, certa marca de carro e um determinado estilo de vida. Chegamos a um ponto perigoso da nossa cultura, no momento em que aparecer em um vídeo de sexo é considerado um caminho legítimo para o sucesso, a fama e a realização. Quando sentir que seu espírito está esmorecendo porque alguém o magoou, ofendeu ou menosprezou, vá para a frente do espelho e encontre uma característica que você ama em si mesmo. Não precisa ser física. Pode ser um talento, um traço de personalidade ou algo que o faça se sentir bem consigo mesmo. Tire alguns minutos para pensar nesse algo especial. Sinta-se grato por ele e saiba que a sua beleza e o seu valor vêm da pessoa única e sem igual que você é. Não fique se esquivando, afirmando: não tenho nada de especial. Não seja tão duro com você mesmo. Ame-se a ponto de rir de si mesmo. E falando mais um pouco de autoestima, desse brilho a partir de dentro, é se aceitar como uma criatura abençoada, mesmo quando as coisas não acontecem do jeito que quer ou espera. Porque tem pessoas cuja amargura e cuja falta de amor próprio afastam todo mundo. Se você não se aceitar, isso vai levar não apenas à autodestruição, mas também ao isolamento. Se você não brilha a partir de dentro, talvez seja porque esteja dependendo demais da opinião de outras pessoas para ganhar confiança e se sentir amado. A única medida importante da sua beleza e do seu valor como pessoa deve ser aquela que vem de dentro. Celebre o fato de que você é único. Nós, seres humanos, somos um bando de bobos. Passamos metade da vida tentando nos adequar, ser como a maioria, e a outra metade tentando ser diferentes, nos destacar na multidão. Por quê? Tem um exercíciozinho. Vá agora para o espelho e diga: este sou eu. E aceito o desafio de me tornar a melhor pessoa que posso ser. Bacana. Atitude é altitude. Ele fala em ajustar a atitude. Existe um poder real em controlar sua atitude, de modo a combater estados de ânimo negativos e neutralizar comportamentos que podem ameaçar sua capacidade de viver sem limites. O psicólogo e filósofo William James, que lecionou em Harvard, afirmou que uma das maiores descobertas de sua geração foi que, ajustando nossas atitudes, mudamos nossa vida. Você pode até não saber disso, mas o fato é que enxerga o mundo
por meio de perspectivas, pontos de vista e atitudes únicos, baseados nas suas crenças acerca do que é bom ou ruim, certo ou errado, justo ou injusto. Suas decisões e ações são baseadas nessas atitudes, de modo que, se aquilo que faz não funciona, você tem o poder de ajustar sua postura e mudar de vida. Pense na sua atitude como o controle remoto de seu televisor. Se o programa que assiste não lhe diz nada, então pegue o controle e mude de canal. Da mesma maneira, você pode ajustar seu comportamento quando não obtém os resultados que quer, sejam quais forem os percalços e dissabores que encontrar pelo caminho. E aqui eu concordo plenamente com o Nick. Você não acha que o mundo seria melhor se os paparazzi seguissem jovens com diplomas de faculdade e títulos de mestrado e doutorado, ou missionários que levam medicamentos e esperança aos pobres e necessitados, em vez de perseguirem gente que abandonou os estudos, que tem ficha corrida na polícia, que entra e sai de clínicas de reabilitação e que tem marcas de agulhas nos braços? E aí, você concorda? E por fim, o Nick fala um pouquinho sobre oportunidades. Você já perdeu alguma oportunidade maravilhosa por não estar preparado ou não ter se organizado? Já ficou só olhando, desesperado, outra pessoa passar por uma porta que você não percebeu que estava aberta? Invista em seu futuro, prepare-se com trabalho árduo, dedique-se aos seus objetivos e depois aguarde a hora certa de dar o salto, preparando-se para dar o melhor de si. Oportunidades vão aparecer. Se ficar amuado em casa ou bancando o anfitrião de um show de lamúrias e uma festa de coitadismo, ninguém vai convidá-lo para dançar. Acredite em si mesmo. Acredite nas possibilidades para a sua vida. Acredite no valor que você tem neste mundo. Se não se sentir digno de ter asas, jamais vai tirar os pés do chão. Sue a camisa, suje as mãos, enfie a cara nos livros. Para batalhar por seus sonhos, você precisa agir. Haja ou seja massa de manobra. Se não tem o que quer, pense em criar o que quer. Deus vai iluminar e mostrar o caminho. A chance da sua vida, a porta dos seus sonhos está aberta. Esteja pronto para ela. Faça o que precisa fazer. Aprenda o que precisa aprender. Se ninguém vier bater a sua porta, arrombe algumas. Um dia você vai chegar à vida que deseja. Esteja disposto a arregaçar as mangas e dar a cara a tapa para abraçar o momento. É preciso agarrar com unhas e dentes todas as cordas e escadas que possam levá-lo para cima. De vez em quando, você vai descobrir que até mesmo o bloco de pedra que desabou e atravancou seu caminho tem uma abertura ou um atalho que o leva a um lugar mais alto. Mas deve ter coragem e determinação para encarar a subida. É sobre oportunidades. Rejeite o desespero e a amargura. Você pode ser esmagado por uma onda gigante ou pode surfar nela até a praia. Use a gratidão para passar por cima da depressão e da amargura.
O que faz uma oportunidade ser boa? Qualquer coisa que o leve para mais perto dos seus sonhos. Como você quer ser conhecido? Desenvolva padrões altos e estabeleça critérios rígidos para avaliar de que maneira você gasta seu tempo e energia. Baseie suas escolhas não naquilo que pode propiciar uma boa sensação momentânea, mas naquilo que serve a seus objetivos. Meça tudo de acordo com seus valores e princípios. É a sua vida. Você vai colher os frutos ou pagar o preço por suas próprias decisões. Portanto, escolha a opção com sabedoria. Autorresponsabilidade. Escolha atitudes de poder, atitude de gratidão, de ação, de empatia e de perdão. E um alerta: as decisões que toma todos os dias têm impacto na qualidade da sua vida inteira. Avalie tudo com cuidado. Depois, consulte sua intuição e o seu coração. Se seu instinto disser que é uma má ideia, obedeça. Mas se o seu coração disser que se trata de uma boa oportunidade, alinhada com seus valores e objetivos, dê o salto. Há ocasiões em que a vida apresenta ofertas que provocam arrepios. É preciso parar para respirar e orar, pedindo sabedoria para tomar a decisão certa. E ele ensina a evitar a entrar numa espiral descendente. Somente quando você deixa suas emoções controlarem suas ações é que se arrisca a cair em uma espiral de depressão e comportamentos autodestrutivos. O segredo é se recusar ao domínio de emoções negativas e sentimentos depressivos. Felizmente, você tem o poder de ajustar sua atitude. Quando detectar pensamentos negativos na sua cabeça, você pode optar por apertar o botão de desligar. Reconheça a existência deles e entenda sua fonte, mas concentre-se nas soluções e não nos problemas. Lembro-me de que nas aulas de catecismo vi a imagem de uma armadura completa de Deus, com o peitoral da retidão, o cinturão da verdade, o escudo da fé e a espada do Espírito e o elmo da salvação. Vejo a palavra de Deus como uma espada para lutar contra os pensamentos negativos. A espada é a Bíblia. Você também pode erguer o escudo da fé para se defender, não é lindo? Não, gente, ele é um gigante espiritual. Olha o que ele diz aqui. Tirando onda, posso inspirar as pessoas a serem as estrelas de sua própria vida. Você jamais deve viver de acordo com o que falta. Em vez disso, viva como se pudesse fazer tudo aquilo que sonha em fazer. E tem mais. Confiança total no coração. Seja um possibilitariano. Vou repetir. Possibilitariano. Hein? Por mais sombria que sua vida esteja agora, erga os olhos e veja as possibilidades. Olhe sempre para elas, pois estão sempre lá. Você anotou aí? Possibilitariano. Repita. Ilumine-se. Em vez de ficar paralisado na sua própria dor, tente aliviar o sofrimento de alguém. Concentre-se em ajudar alguém necessitado. Levante-se e estenda a mão.
Já tem o que é preciso para ser amado e valorizado. Agora é uma simples questão de liberar e maximizar tudo o que está dentro de você. Nem sempre você será perfeito, e isso é perfeitamente normal e aceitável. A ideia não é atingir a perfeição nessa vida, é buscá-la. Lembre-se dessas palavras toda vez que enfrentar mudanças. Para cada estrada bloqueada existe outra aberta. Para cada deficiência há uma habilidade. Sou grato pelo fato de que fracassei e perseverei. Meus desafios fizeram de mim uma pessoa mais paciente e obstinada. Eu precisava fracassar para aprender o que não sabia. No fim, a humildade me deixou mais forte. Pois muito bem, podemos ter duas opções, duas maneiras de reagir aos fracassos e derrotas. Desistindo e nos entregando ao desespero, ou permitindo que o fracasso e a derrota sirvam como experiência de aprendizado e motivação. Lembre-se, Deus ajuda quem ajuda a si mesmo. Depende de se esforçar para atingir o propósito mais elevado para seus talentos e sonhos no mundo ao seu redor. Se não está onde queria estar, ou se não realizou tudo o que espera atingir, o mais provável é que a razão resida não à sua volta, mas dentro de você. Assuma a responsabilidade e depois haja. Primeiro deve acreditar em si mesmo e no seu valor. Não pode esperar que os outros descubram seu esconderijo. Não pode ficar parado esperando que aconteça um milagre ou que apareça a oportunidade certa. Você deve pensar em si mesmo como uma colher de pau e o mundo é seu caldeirão. Mexa a colher, coragem. Não é vergonha nenhuma falhar, errar, tropeçar, fracassar, estragar tudo. Só é vergonha não usar seus próprios erros para deles tirar motivação, a fim de tentar com mais afinco ainda e continuar no jogo. O fracasso ensina você a ter mais apreço pelo sucesso. Pois muito bem, existem duas maneiras de reagir ao fracasso. Quando enfrentar períodos difíceis e tragédias, em vez de olhar apenas para si mesmo, olhe para quem está à sua volta. Em vez de se sentir ferido e magoado e buscar piedade, encontre alguém com feridas piores e ajude a curá-las. Entenda que sua dor e seu luto são legítimos, mas que o sofrimento é parte da condição humana e que estender a mão é uma maneira de se curar e ajudar outras pessoas a se curarem. Quando se sentir vitimizado ou tomado de autopiedade, ajuste sua atitude para o modo de empatia. Estenda a mão para alguma pessoa necessitada, vá trabalhar como voluntário em algum abrigo, atue como guia ou monitor. Use sua raiva, seu luto e sua tristeza para ajudá-lo a entender melhor as outras pessoas e aliviar a dor delas. Veja só, quando você se apega a velhas mágoas e feridas, dá poder e controle às pessoas que o machucaram. Mas quando os perdoa, corta os laços com elas. Elas já não podem mais atazaná-lo. E não pense que ao perdoar essas pessoas, você está fazendo um favor a elas. É um favor a si mesmo.
se livrar da raiva, do ressentimento. Eu gosto de mim e eu quero me libertar. Desfrute do que o perdão pode fazer por você. Você se alivia do seu fardo e só assim poderá sair em busca dos seus sonhos, sem ter de carregar a bagagem do passado. Se seu sofrimento é um fardo, tente aliviar a dor de outra pessoa e lhe dê esperança. Anime-a e ofereça alento, de modo que ela se sinta reconfortada no consolo de saber que não está sozinha em seu padecimento. Ofereça compaixão quando precisar de compaixão. Seja amigo quando precisar de amizade. Dê esperança quando mais necessitar dela. A maior parte dos temores dos meus pais jamais se materializou. Neste momento, a sua vida pode maltratá-lo. E você talvez se pergunte se algum dia sua sorte vai melhorar. E digo que nem sequer imagina quanta coisa boa está à sua espera. Mantenha o foco em seu sonho. Faça o que for preciso para continuar no encalço dele. Você tem o poder de mudar as circunstâncias. Vá atrás daquilo que deseja, o que quer que seja. Minha vida é uma aventura que ainda está para ser escrita. A sua também. Comece a escrever o primeiro capítulo agora. Salpique generosas porções de aventura, amor e felicidade. Viva a história enquanto a escreve. Se recuse a permitir que os medos imponham limites. Ainda assim vai enfrentar dissabores e decepções. Nunca pense nos fracassos como algo definitivo. Nem os compare à morte, porque a realidade é que em suas lutas você experimenta a vida. Você está no jogo. Os desafios e obstáculos que encaramos podem nos ajudar a ficar mais fortes, melhores e mais preparados para o sucesso. Perder ensina lições. Você deve ver os fracassos como um presente, uma bênção, porque eles nos preparam para dar uma reviravolta na vida. A derrota é uma grande professora. A derrota ajuda a moldar o caráter. O fracasso motiva você. O fracasso ajuda você a ter apreço pelo sucesso. A síndrome do se eu tivesse X, seria feliz. É uma ilusão coletiva. Quando você procura felicidade em meros objetos, eles nunca são suficientes. Olhe à sua volta. Olhe para dentro de si mesmo. Quando eu era criança, imaginava que se Deus simplesmente me desse braços e pernas, seria feliz para o resto da vida. Minha ideia não me parecia nada egoísta, já que braços e pernas são equipamento padrão. Ainda assim, descobri que posso ser feliz e realizado mesmo sem eles. Minha missão na Terra. Ele finaliza com uma mensagem de generosidade. Fazer o que puder todos os dias. O dinheiro não é a única contribuição que pode dar. Use o dom que Deus lhe deu, qualquer que seja ele, para beneficiar outras pessoas. Há centenas de maneiras de multiplicar seus talentos. Faça para os outros tudo aquilo que você quer para si mesmo. Se fizer dos pequenos atos de compaixão um hábito diário, vai se sentir fortalecido e liberto das suas próprias mágoas e decepções. Ele é um defensor da generosidade incondicional, desenvolve uma paixão por ajudar ao próximo, servindo ao mundo, fazendo a diferença.
Quando você sair um pouco de si mesmo, deixar de lado as próprias preocupações e estender a mão para ajudar outras pessoas, isso vai mudá-lo. Você vai ficar mais humilde, mais do que nunca, vai ficar com a sensação de que faz parte de algo muito maior que você mesmo. E não apenas isso, também vai perceber que pode fazer uma contribuição. Tudo que você faz para melhorar a vida de alguém, enche sua vida de sentido e significado. Fazer da generosidade uma missão. Você pode pegar aquilo que mais gosta de fazer e usar isso para o benefício dos outros. Você joga tênis? Anda de bicicleta? Adora dançar? Transforme sua atividade favorita em filantropia. Organize um torneio de tênis para ajudar uma associação local, um passeio ciclístico para ajudar uma creche, uma maratona de dança para comprar roupas para crianças pobres. E ele finaliza dizendo: distribua suas bênçãos com entusiasmo e saiba que tudo aquilo que você fizer será multiplicado muitas vezes. Em todas as coisas, Deus trabalha para que aconteça o melhor para aqueles que o amam. Ele te ama e eu também. Sirvo a Deus tocando o máximo de vida que eu posso, por meio de meu testemunho e meu exemplo. Meu objetivo é refletir o amor de Cristo por nós. Ele nos deu a vida para que possamos compartilhar nossos dons com amor e fé. Nick. E eu só posso dizer aplausos.